Na maior parte das vezes, o medo em nossa vida vem atrelado à insegurança de não saber o que vai acontecer. E quando a gente tende a fechar uma porta na nossa vida, ou está prestes a fechar uma porta na nossa vida, a gente fica com muito medo que muitas outras portas não irão se abrir. E quando isso acontece, a gente fica travado em uma situação, em uma realidade que a gente está vivendo há muito tempo. Muitas pessoas ficam vivendo em ciclos porque elas não têm coragem de fechar uma porta para que outras possam ser abertas. E isso acaba acontecendo por quê? Porque elas não têm fé e esperança de melhoria. Mas analisando algo assim bem simples mesmo, eu tive uma lição muito grande quando eu comecei a olhar para o meu guarda-roupa e ver que ele estava realmente cheio todo o tempo. Eu não conseguia colocar mais roupas ali. Então eu criei o hábito de todo ano fazer doações de roupas que eu já não estava mais utilizando. Através disso, eu comecei a ter espaço no meu guarda-roupa para que que eu colocasse, né, mais roupas ali. Só que agora eu estava despojando de roupas velhas para colocar roupas novas. Antigamente eu não tinha espaço. Por quê? Porque eu não fechava essa porta das roupas velhas. Isso não é sobre guarda-roupa. Muitas vezes a porta que a gente quer que se abre na nossa vida, ela está atrelada à porta que a gente não tem coragem de fechar. E quando isso acontece, você consegue olhar para sua vida e ver o quão travado você tá desde os últimos anos. Para a gente chegar no próximo nível, para a gente chegar em mais oportunidades, a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem de fechar certas portas na nossa vida. Sem isso, a gente não vai ter oportunidade de abrir novos horizontes. Então, assim, esse medo que trava na falta de fé e esperança. Por isso que a gente fica tão apegado no nosso conforto. E o que, que acaba acontecendo? Quando a gente fica muito tempo na nossa zona de conforto, a nossa mente não se expande. E Einstein fala que uma mente que se expande, nunca mais ela volta no seu tamanho normal. Por quê? Porque ela já saiu da zona de conforto. Então, assim, se você está fazendo as mesmas coisas e apegado muito naquilo que você está vivendo, e se você está insatisfeito com a sua vida, o primeiro passo realmente é você fechar uma porta para que outras possam ser abertas. O que falta na sua vida é talvez se despojar de roupas velhas para que possa caber no seu guarda-roupa roupas novas, para que você possa conseguir visualizar você utilizando outras roupas. Mas quando você tem muitas roupas velhas, você não consegue ver você utilizando roupas novas. Por quê? Porque o seu guarda-roupa já está cheio de roupas. E o que acontece é que, muito engraçado essa questão de roupa, é que na maior parte das vezes você vai ter fases da sua vida que você vai utilizar alguns tipos de roupas e você vai ter outras realidades que você vai estar utilizando um estilo totalmente diferente. Por quê? Porque você não é aquela pessoa mais de 5, 3 anos atrás. E tá tudo bem. Porque pessoas mudam. Só que pessoas que mudam são pessoas que mudam para ser pessoas melhores. Só que pessoas que mudam para ser pessoas melhores são as pessoas que têm coragem de fechar essas portas que estão travando a abertura de novas portas na sua vida. Pessoas que mudam de roupa são pessoas que entenderam que o posicionamento, que o lugar que elas estão ali necessariamente já não pertence para elas mais. E se ela não consegue se despojar dessas roupas antigas, ela não vai conseguir ter espaço nem para visualizar as roupas novas e nem espaço para colocar essas roupas dentro do guarda-roupa quando ela tiver a capacidade de comprar. E quando você entende isso, você entende que por mais que muitos ciclos da sua vida que sejam necessários se fecharem, é a melhor escolha que você pode tomar para que outro rumo da sua vida possa se abrir. Para que talvez aquilo que você tanto sonha e espera, ou mesmo que seja aquela resposta de Deus que você espera, tá atrás dessa porta que você tem que fechar para encontrar em outra porta que você só vai ter capacidade de abrir se você fechar essa. Então não tenha medo de fechar uma porta, de encerrar um ciclo. Fases na nossa vida irão passar e tá tudo bem, desde que você esteja encerrando um ciclo para começar um novo melhor.
Se você sente isso no seu coração, não tenha medo de doar uma roupa velha, de vender uma roupa velha, ou de simplesmente abrir mão dela para que você possa visualizar você se vestido em uma roupa melhor. Isso não é sobre roupa, isso não é sobre guardar roupa, isso não é sobre portas, isso é sobre vida.